Olá, dona de escola, tudo bem com você? Hoje eu vim passar aqui, vou fazer esse episódio do nosso podcast, mas também, dessa vez eu estou colocando no meu canal do YouTube. Vamos falar sobre uma temática que é extremamente importante nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre o desafio que as escolas estão vivendo, ok? Que desafio é esse, Liliane? Hoje nós estamos com um repertório, um cenário que já vinha se desenhando há um certo tempo, mas que hoje já está acontecendo, né? Uma coisa é quando você tem uma perspectiva e outra coisa é quando já acontece. Da mesma forma com que a gente já está sentindo aí a falta de professores no mercado e ainda não tivemos o apagão inteiro, total aí de perda de profissionais no mercado, imagina quando chegar nesse cenário. E a mesma coisa era se falada há muito tempo, e eu já fiz live falando sobre isso, enfim, sobre o fato de nós termos menos crianças no mercado, no sentido de natalidade, de menos crianças no mundo, e mais escolas. Então começa a se desenhar um cenário um pouco complexo. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, trazendo alguns números, algumas informações importantes. Então o tema do nosso episódio será menos crianças, mais concorrência. O que vai acontecer com a escola nos próximos anos? Bom, tem menos criança nascendo e mais escola abrindo. Consequentemente, a conta não fecha. E alguém, provavelmente nessa conversa, vai ficar sem aluno. Se você acha que isso não vai impactar a sua escola, esse episódio é exatamente para você entender que, na verdade, já está impactando, ok? Vou trazer alguns dados reais aí, alguns números para gente. Primeiro, em 2024, conhecido internacionalmente como há 2 anos atrás, o Brasil teve cerca de 2,38 milhões de nascimento. Caramba, milhões de crianças é bastante. Mas, repare, isso representa uma queda de 5,8% já em relação a 2023, ao ano anterior. Ok, tive uma queda de 5%, talvez isso ainda não chegue muito para mim, né? Continuando. Já temos um estudo de 6 anos consecutivos de queda de natalidade. Comparando com os anos anteriores, nós podemos dizer que nesse período de 6 anos, nós tivemos aí um aumento de uma queda de 17% no número de alunos, de crianças no mercado, no mundo nascendo. Então, não é só uma fase, o que a gente percebe é uma tendência. E se você olhar em volta, você vê cada vez mais casais escolhendo ter filhos pet do que filhos, efetivamente, pela despesa, pela responsabilidade, enfim. O que isso significa na prática? Aonde isso vai pegar para mim, Liliane? Vamos lá. Se eu tenho menos criança entrando no sistema educacional, eu, consequentemente, vou ter menos turmas, ou turmas menores. E, ao mesmo tempo, eu vou ter, se eu tenho mais escolas também, eu vou ter mais disputa pelo mesmo aluno. Então, um aluno, ele vai escolher uma escola, mas ele tem 10 oportunidades. Então, ele tem muita demanda, né? Ele tem muita demanda e a gente só tem ele. O que a gente pode pensar, né? Antes, a escola disputava crescimento. E agora, o que a gente percebe de agora em diante é que elas estão disputando sobrevivência, né? Poxa, Liliane, mas isso é um pouco demais. Será? Eu hoje percebo claramente, olhando para trás aí, para o período em que eu era mais nova, tinha uma escola, eu lembro que eu morava num bairro e a escola que eu estudava era 3, 4 bairros distante da que eu estava, porque não tinha tanta oferta de escola particular. Pública até que tinha, mas não tinha tanta oferta de escola particular. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir fazer uma mobilidade aí na minha vida, naquela época, quando eu era mais jovem. Mas hoje, numa rua, você encontra 3, 4 escolas se bobear. Num quadrante, 3 escolas. Então, assim, hoje está muito fácil. E essa facilidade é bom, por um lado, mas é ruim para nós que somos donos de escola. Porque qualquer falha, qualquer erro, ele vira as costas e vai para a escola do lado. Eu não vou nem dizer que ela vai para a escola concorrente, ela vai para a escola do lado. Não precisa nem dar 3 passos para estar lá. Então, isso exige que a gente tenha uma postura diferenciada, tá? Mas trazendo ainda a gente para essa percepção, vamos continuar. O erro das escolas, o que eu mais percebo que as escolas têm feito de errado, inclusive quero te convidar, acabei de lançar um curso, é um curso pequeno, tá? Ele é um módulo aí de um curso maior, de uma mentoria maior que eu faço para escolas, falando só de gestão de escola / liderança. O
que eu mais percebo que dona de escola erra é lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Ainda mais com funcionários, ainda mais numa situação que a gente está de ter pouco funcionário bom no mercado, né? Então isso exige aí muito mais. Eu lancei, se vocês tiverem interesse, é só entrar no meu Instagram, mentoria_escolar, e lá você tem o link para aquisição do produto, que não tá caro, tá baratinho para você se preparar aí para isso que a gente está conversando. Mas vamos voltar aqui para nosso cenário. O erro das escolas. Primeiro, ainda operam como há 10 anos. Eu tenho escolas que ainda não tem nem... Eu tenho escola que não tem nem sistema de cobrança, que ainda faz tudo no boleto direto no banco, né? Eu tenho outras que não têm um marketing estruturado. Eu tenho escola que mal e mal tem uma rede social. Escola que não tem processo comercial. Hoje tem um funil de vendas, hoje tem CRM, hoje a gente tem uma gama de ferramentas que nos ajuda na gestão. E outras, eu ainda tenho escola que, como não sabe fazer marketing, não sabe fazer comercial, depende totalmente de indicação. Gente, indicação, a coisa de 5 anos atrás, eu acho que ainda era bacana, ainda era um jeito de você captar aluno. Hoje, praticamente, não é tão válido, porque hoje o pai quer saber de escola, ele não pergunta para o vizinho, ele entra no Google, né? Então, é importante. Indicação, hoje em dia, eu não acredito mais como uma estratégia. Eu acredito, sim, como uma consequência de um trabalho que a escola aí fez e fez bem feito, ok? Continuando, vamos lá. E aí, nós temos aqui uma percepção de uma nova concorrência. As pessoas falam, nossa, tá muito mais difícil ser dona de escola. Tá mesmo, tá mais complexo. A gente está desenhando aqui um cenário que já exige um pouco mais de profissionalismo da escola, né? Então, o que mudou no mercado? A gente fala tanto, o mercado mudou, mas vamos tangibilizar isso, né? O que mudou? Primeiro, as escolas que investem em marketing, ok? Então, escola que investe em marketing, ela é uma coisa que as escolas precisam entender fazer e fazer de forma profissional. Não dá mais para fazer no amadorismo. Escolas com posicionamento claro, né? Então, a escola que não tem um diferencial claro, não tem um posicionamento nítido, ela não vai ganhar no mercado. Escolas com experiência diferenciada. Experiência no sentido mesmo de você entregar para o seu cliente, cliente aluno e cliente pai, uma experiência positiva na sua escola, porque foi o que eu acabei de falar. Né? Se ele se sentiu insatisfeito, se ele ficou frustrado, se ele sentiu que você não entregou aquilo que você se comprometeu na venda, ele vai fechar a malinha dele, vai atravessar a rua e vai para a escola da frente. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado em relação à experiência que o cliente tem no decorrer do ano com a gente. Outra, escolas que entendem de vendas. Então, gente, não tem mais aquela coisa do amadorismo, a escola não vende. Eu fui desse tempo, tá? Eu tô com educação há 24 anos. Eu fui do tempo que as pessoas falavam, não existe fazer promoção de escola, onde já se viu. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a fazer meu primeiro Black Friday de preço de escola, me chamaram de maluca. Falaram, você acha o quê? Educação é blusa para você fazer Black Friday? Vai ver quantas escolas fazem Black Friday hoje. Fazem Black Friday, Red Friday, todos os Friday que tem direito faz promoção, ação promocional de escola. Virou uma coisa normal, né? É que no começo, tudo que é novidade realmente gera desconforto, isso é normal. Então, a gente tem um insight do quê? A concorrência, na verdade, ela não só aumentou, eu não vou dizer que ela não aumentou, ela é a mesma, só que agora a gente concorre por um único aluno no tapa. E o que ela começou a fazer? Ela ficou mais profissional. Ela entendeu que o amadorismo vai deixá-la para trás, e isso vale para você também. Se a sua escola é amadora, seja na questão do marketing, seja na questão de vendas, seja na questão de administração, enfim, como gestão mesmo, você já tá ficando um ponto atrás aí em relação aos possíveis concorrentes que você tem, ok? E aí nós falamos aí quem vai sofrer primeiro. Como assim, Liliane? Gente, não tem jeito. Eu tenho lá uma fila de 10 escolas, um aluno querendo escolher entre essas 10. Tem uma hora que eu olho para essas 10 e a gente já começa a selecionar aquelas que vão ficar no top 3, top 2, top 1. Então, o que o pai observa? Vamos lá, primeira coisa. Se é uma escola que não tem gestão,
que não tem gestão no sentido de não saber fazer o seu trabalho de uma forma clara. Uma escola que não sabe seus números. Eu não sei quantas procuras eu tenho, eu não sei. Eu não sei o quanto eu cresci, eu não sei o quanto diminuí, eu não sei se eu perdi aluno de um mês para o outro, eu não sei se eu captei aluno de um mês para o outro, eu não tenho clareza dos meus números. Escola que não tem diferencial claro. Cara, eu não sei os meus diferenciais, eu falo igual todo mundo. Inclusive, eu ia até fazer um meme no meu Instagram, só que eu não tenho esse perfil muito artístico, não, mas eu ia fazer uma vozinha de uma mãe indo aí em 3 escolas, e as 3 atendendo a mãe igual. E depois a mãe falando assim, a única coisa que tem de diferente de uma para outra é o preço. Porque é impressionante, gente. Eu visito escolas à beça, faço cliente oculto, e a narrativa de venda é exatamente igual. Né? Vocês oferecem os mesmos diferenciais, então não é mais diferencial, não virou diferencial, né? Virou igualdade. E isso deixa realmente o cliente desconfortável. Aquele que sai dessa narrativa se destaca. Escolas com equipe desorganizada. Então, aquela escola que você percebe que não sabe fazer um pós-atendimento, que tem uma equipe que não sabe fazer um bom atendimento presencial, que você vai fazer uma visita, tá um caos, tudo isso o cliente percebe, né? Então, assim, não adianta eu ter uma escola cheia sem gestão. Ah, mas se você falou escola cheia, aí que vem, é uma ilusão temporária. O que eu vejo muitas vezes é uma escola aí que você vê que ela está fadada, se ela não resolver os seus problemas, é uma questão de tempo para ela começar a ter problemas sérios aí em relação à sua manutenção de alunos, ok? Tudo bom, Lili? Você me falou um monte de coisa ruim aí, tô super assustada, louca para desistir de ter escola, mas como eu disse que eu sei viver, vamos lá. O que eu faço? Então vamos lá. O que fazer? Qual é a solução? Primeiro, gente, construir uma marca forte. Marca forte em todas as pontas, tá? Eu falei isso até num outro episódio meu, que é o Flywell, que é a importância de você fazer um trabalho bem feito de forma consistente, tá? Ter processo de captação. Então, você ter um marketing que gere leads e esses leads você consiga trazer para o seu comercial e ele fazer um trabalho bem feito. Ele entender que cada cliente ali, ele vai ter que lutar por ele, porque tem outras 10 escolas na sua esquina, praticamente, que também estão fazendo isso. Profissionalizar a gestão, por isso até que eu ofereço esse curso. A ideia é que você tenha uma gestão aí, elevar o nível da sua gestão, sair do amadorismo e ir para realmente para o aspecto profissional, levar a sério. Metas, meta para você, meta para a sua equipe, para os seus funcionários, todos os funcionários. Melhorar a experiência dos pais, isso que eu falei. O cliente hoje, na primeira dorzinha no pé, primeira vez que você erra um pouquinho, ele já vem para cima, ou ele simplesmente vai embora. Ele não espera mais. Então, a minha experiência, eu tenho que ter muito cuidado com a experiência do meu cliente. O que faz a minha experiência ser positiva? Você ter uma gestão efetiva, em que você está observando a equipe e corrigindo protocolos e processos para que todos os processos sejam o mais bem feito possível. Por que a pessoa se encanta quando vai para a Disney? Porque lá tudo é processo. Até o oi, o sorriso da pessoa quando você passa na catraca é processo, é procedimento, é protocolo. Então, assim, se você tem isso dentro da sua escola, todo o processo de acolhimento, os pontos de visita do cliente, no caso dos pais, os pontos que são mais nevrálgicos, que você tem situações problema, se você tem um protocolo bem desenhado, o seu cliente vai ter experiências positivas, tá? Não é o melhor colégio que cresce, é o que está mais bem posicionado. Então, gente, que percepção nós chegamos aí? Primeiro, o problema não é ter menos criança no mercado, é não estar preparado para competir por elas. As escolas que entenderem isso agora vão crescer. Infelizmente, as que ignorarem vão sentir, tá? E aí a grande sacada, se você quer aí ter menos, quer começar a trabalhar melhor com o seu cenário, você pode procurar mentoria escolar ou continuar ouvindo aqui as dicas que a gente dá. Mas importante, quem não se posiciona desaparece. Escola que não quebra por falta de aluno, quebra por falta de gestão. O mercado não está ruim, mas ele está mais exigente. Espero ter trazido aí um conteúdo interessante para vocês. 15 minutos de gestão, esse tempo você tem todo dia. Espero que nosso próximo episódio vai ser sobre inclusão. Ele traga informações que façam sentido para você. Obrigada e até o nosso próximo episódio.